Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs do curso online da ETI. Bom, atrasei um pouquinho aí porque a gente estava naquela correria lá do encontro de casais, aí acabamos dando prioridade lá ao encontro e para mim ficou meio corrido, que na verdade era para me postar semana passada, né? A gente tivemos esse final de semana lá no encontro de casais, foi uma benção, como muitos de vocês participaram. Então, nós vamos fazer aqui um resumo da aula de evangelista, né? Alguns irmãos tiveram algumas dúvidas, a gente procurou tirar, né, as dúvidas dos irmãos, alguns fizeram algumas perguntas, teve outros também que não perguntou nada, porque segundo eles falam que quando não pergunta é porque entende tudo, né? Então legal, é normal, né? Se a pessoa entendeu, só que o nosso curso tá lá, perguntas, respostas e opiniões, né? São três áreas que são colocadas na participação de quem participa. A pessoa que não tem nenhuma pergunta, que entendeu tudo, ela pode dar até opiniões, né? Ou então, quando eu passar perguntas, ela responder. Mas vamos lá, que eu quero tirar a dúvida rápida aqui sobre o evangelista. Então, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né? Até então, porque algumas igrejas, irmãos, eles trabalham assim no sentido. Se olhar para a Bíblia, tá errado, né? Por que sentido? Quando a gente fala assim, a pessoa fala assim, o pastor Josias, ele acha que ele é o dono da verdade. Não, eu não sou o dono da verdade, como falei para vocês. O curso que eu ensino é tudo baseado na Bíblia, não é em pensamentos humanos, é na Bíblia. Então, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que uma pessoa para ser evangelista, ela precisa ter passado por algumas situações, né? Alguns cargos, por exemplo. Porque o trabalho do evangelista não é só pregar. Muitas pessoas pensam que o evangelista só prega. Não. O trabalho do evangelista, por exemplo, ele vai abrir frentes de trabalho. Então, por exemplo, na igreja tem um irmão que tem esse ardor de ser evangelista. Deus chamou ele para ser evangelista. Então, ele não é. Porque o pessoal confunde que evangelista é esses pregadores itinerantes, sabe? Que fica indo de igreja em igreja pregar. Isso não é evangelista, isso é pregador. Chama pregador itinerante. O evangelista é aquele que você manda para um local e aí ele vai lá, ele abre uma frente de trabalho, ele começa do zero. Vamos dar um exemplo no que a gente ensinou aqui. Na nossa igreja não tem ninguém consagrado evangelista. Não tem ninguém. Então, porque nos dias de hoje, né, irmão, ninguém quer pagar preço nenhum. E o evangelista, ele paga um preço. Essa é a verdade, né? Então, quando o evangelista, ele tem o ardor, como eu coloquei aqui, aquele desejo, ele vai para um local aonde não tem igreja. Por exemplo, chega um irmão no ministério e fala assim, pastor, eu fui chamado para evangelista. Deus me chama, eu tenho um ardor para ser evangelista. Aí a gente vai mandar esse irmão para um determinado local, para uma cidade, um bairro ou um estado, entendeu? Que não tem as nossas igrejas. Aí esse irmão, ele vai começar do zero. Ou ele vai começar numa casa, ou ele vai começar num salãozinho, aí ele vai começar uma igreja lá. Então ele vai visitar, ele vai pregar, ele vai fazer cultos de libertação, culto de evangelização, ele vai fazer visita nas casas das pessoas que pedem, vai lá orar, se precisar de fazer uma campanha na casa de uma pessoa, ele vai. Então isso se chama trabalho de evangelista, entendeu? Evangelista, que as pessoas confundem muito. Então o evangelista faz isso. Aí ele começa o trabalho lá, irmão, e aí a igreja vai, aí aquela casa vai vindo as pessoas, vai vindo, aí de repente a gente vai, aluga um salão, aí leva essas pessoas para o salão, aí ele organiza tudo ali, aí ele prepara ali as pessoas para estar ali trabalhando. Depois que ele preparou tudo, né, que aí já tem lá o cooperador, tem a cooperadora, tem aquele diácono. Então ele ficou ali, de repente ele fica uns 2 anos ali, que é o máximo que o evangelista fica numa igreja, é 2 anos. Aí depois que ele preparou ali, aí o pastor vai lá, tira ele,
põe ele no outro local, para ele começar do zero, e naquela igreja coloca o pastor, que é o que nós vamos falar na próxima matéria. É assim que funciona, entendeu? Então isso é evangelista. Aí a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, a gente pega o exemplo de Felipe, que ele primeiro foi diácono, para depois ser evangelista. Então tem igrejas que a pessoa nem bem chegou na igreja, já consagra evangelista. É um perigo, entendeu? E o evangelista também é consagrado. Uma vez que consagrou, não pode tirar mais. Por isso que ele tem que provar para o ministério que ele é evangelista, né? Que ele é ganhador de alma, que ele sabe trabalhar. Então eu coloquei algumas coisas aqui, né? Outra coisa também, que fizeram pergunta para mim, falou, pastor, por que na nossa igreja não tem missionários e missionária nos cargos eclesiásticos? Foi a pergunta que fizeram. Nós não temos, irmãos, porque nós temos o evangelista, entendeu? Como nós temos o evangelista, então nós não precisamos de missionário e missionária, porque o evangelista, ele já vai fazer a missão. O que é a missão? Abrir frentes de trabalho, é o que o missionário faz, entendeu? Então o missionário, a palavra missionário, por exemplo, não se encontra na Bíblia, missionários, tá? Mas evangelista, sim, Paulo fala mesmo, Paulo fala que ele era um evangelista, ele abria frentes de trabalho, ele abria igrejas. Esse é o papel do evangelista, chegar num local onde não tem igreja e abrir, entendeu? Paulo, ele abria igrejas onde não tinha na época deles. Nós hoje aqui no Brasil tem igreja para tudo quanto é lado. Então nós não precisamos de missionário, nós precisamos de evangelista, para esses evangelistas abrir igrejas nossas, entendeu? Então vai abrir uma igreja lá, por exemplo, vamos abrir uma igreja lá em Aracatu, nós não tem igreja lá em Aracatu, aí vai o evangelista lá abrir. Vamos abrir uma igreja lá em Belo Horizonte, nós não temos igreja em Belo Horizonte, vai o evangelista lá abrir. Vamos abrir uma igreja lá em Itacoaxetuba, nós não temos igreja lá, então vai, entendeu? É assim, funciona desta maneira. Vamos abrir uma igreja em Cafelândia, vai o evangelista lá. Então essa pessoa que é chamado para isso. Por isso que não tem missionários e nem missionárias na igreja. Muitas igrejas consagram irmãs de missionária. Missionária tal, missionária tal, missionária tal. Mas ela nunca saiu de dentro da casa dela. Ela nunca saiu do bairro dela. Ela sai da casa dela e vai para a igreja. Às vezes faz algumas visitas, já é missionária. Tá errado isso aí. Tá errado. Porque o papel do missionário e da missionária é abrir frentes de trabalho. Tá bom? Então eu acho que tirei algumas dúvidas aqui para vocês aqui. Outra coisa aqui, os requisitos aí, vocês viram que uma pessoa para ser evangelista tem que ter no mínimo 5 anos de membro da igreja, e ela tem que ter sido cooperador, diácono e presbítero. E também no feminino, né? Cooperadora, diaconisa e presbítera. Uma mulher pode ser uma evangelista? Sim, pode ser. Eu posso pegar uma irmã que tem ardor evangelístico e mandar ela abrir uma igreja, não tem problema nenhum não, tá bom? Como eu falei para vocês, é consagrado, depois que consagrou não sai mais, não tira mais, né? Então essas perguntas que estou tirando aí, só para vocês entenderem o que significa evangelista nas igrejas de Cauê. Tá bom, gente? Eu vou estar postando a próxima aula agora, que é a aula de pastores, né? Essa aula de pastores, como é que a nossa igreja, como é que o nosso ministério, ele tem um olhar para pastor. Para pastor. Quem é pastor? Nós já falamos lá um pouquinho na aula de presbítero, tá? Que tem uma função semelhante ao pastor, mas agora nós vamos fazer que o pastor, ele é um grau acima do presbítero. Na nossa igreja, na Icauê, nas igrejas de Cauê, ela tem um grau, o pastor, ele é acima, o pastor é acima tanto do presbítero como do evangelista, né? O pastor dirigente, né? Porque também a gente tem o pastor auxiliar e o pastor dirigente. Eu vou estar explicando isso para vocês na próxima aula, tá bom? Um abração a todos, tenham um final de semana abençoado e que Deus ilumine vocês aí. Estude bastante, gente, é muito bom para que vocês venham aprender mais e mais. Deus abençoe e um beijo no coração de cada um.